Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Caros, de Gabriel Calfa e Eric Souza. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou novamente aqui acompanhado pelo co-host, o Judeu Ateu. Exatamente. Estamos aqui no nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Corretíssimo. E neste programa nós vamos falar sobre o quadrinho Caros, feito por Calfa e Souza, né? Na capa tá esses dois nomes, Gabriel Calfa e Eric Souza, lançado por, aparentemente, a editora é Risco, HQs independentes. Exato. Uma editora que parece ter quadrinhos interessantes. Eu abri o site deles ali, tinha umas obras bem diferentes e parecidas, pelo menos em espírito com Caros. Eu fiquei interessado pela editora, mas... Eram HQs independentes. Eram HQs independentes e todas bem diferentes, bem interessantes. Eu vou dar... Sim. Vou fazer questão aqui de mencionar a editora, eu fico com a cara deles, sim. Legal, eu não lembro de ter lido nada além deles, então todas as minhas opiniões vão ser sobre Caros, que é o que a gente vai falar nesse programa. Pra quem nunca ouviu um Quadrinho ao Quadrado antes, ou tá chegando aqui aleatoriamente, o formato desse podcast é que nós primeiro falamos do quadrinho sem spoilers, nós falamos como uma resenha de forma geral, que é pra falar as nossas opiniões gerais, e se você se interessa ou não por o que falarmos aqui, o que comentarmos, você ir atrás de ler, pra aí sim, nós numa segunda parte falarmos com spoilers, e aí poder discutir o enredo até o final, que é pra quem leu mesmo. E Caros tem alguns spoilers, pelo menos, em algum nível, sim, eu diria. Menos do que uma obra normal, e isso é até algo interessante, mas a gente vai comentar sobre isso. Ele é muito simbólico, mas a explicação de alguns simbolismos podem estragar um pouco a experiência, então é bom não tomar spoiler. Vamos lá, Judeu. Sobre o que é Caros. Caros é a história dessa personagem... Ai, qual é o nome dela? Eu já me perdi, acho que Sarah, mencionam só algumas vezes durante a história o nome dela. Sarah, e ela tá meio que nesse mundo super surrealista, em que ele é dividido meio que em 8 partes, cada uma é diferente. A gente começa meio que num deserto, depois vai pra um labirinto meio florestal. E ela essencialmente tá tentando sair desse mundo surrealista com a ajuda de alguns personagens chaves durante a história. A história é isso, é bem simples. Ela desse mundo fantasioso surrealista tentando sair de lá. Dito isso, literalmente na primeira página, eu não sei o quanto um spoiler ou isso é ou não, e eu acho que isso vai fazer parte da nossa discussão aqui, mas dá a entender que ela tá em um coma. Sim. A primeira... É um spoiler estranho, não sei. Não sei, mas eu acho que é a primeira página, né? Primeira página é a primeira página. Literal, a primeira página da história é essa personagem em coma, e aí corta pra ela pra um mundo de fantasia, né? Eu achei uma decisão interessantíssima e muito inusitada, eu diria, viu? Eu acho que o que vem de... Poderia ter duas interpretações nisso, né? Porque a gente poderia imaginar que ela está em coma e aí a gente dá um salto pro passado e vê ela lutando, fazendo coisa assim. Ou dá a entender que tudo se passaria na cabeça dela. Acho que fiquei em dúvida por um tempo, mas a gente sabendo o tipo de história que gosta de ser contada em quadrinhos nacionais, inclusive eu acho que não é a primeira história de personagem em coma que a gente comenta aqui. Não, nem um pouco. Esse quadrinho me lembrou de um outro que a gente já comentou. Eu acho que provavelmente a gente tá pensando no mesmo. Exatamente, só que é spoiler nele, então quem sabe, depois olha na nossa lista de títulos. Então, não é uma novidade. A gente já viu muitas vezes na história da humanidade pessoas fazendo histórias nesse caminho, né? Alguém em coma, inconsciente, dormindo, e aí tem o mundo todo dentro da cabeça dela. E acho que aqui, pelos elementos fantásticos, e aí pela realidade em que mostra ela em coma ser uma coisa mais tecnológica, dá a entender que de fato são muito diferentes, não é só tempos diferentes do mesmo mundo. Então acho que não configura spoiler. Não configura spoiler. E já de fato, avançando a conversa sobre o quadrinho aqui, eu de fato achei em inúmeros aspectos, uma decisão inusitada, diferente e positiva pra história, sabe? Porque segurar esse mistério de, ela tá em coma, poderia ter sido uma falha, sabe? Poderia ter dado certo, mas poderia ter sido uma falha também. E a ideia de entregar
pegar logo de cara, literalmente na primeira página. Mesmo que eu tive a mesma experiência que você, de ficar em dúvida por uns momentos. Pode ser que seja em coma, mas pode ser que essa primeira página seja um futuro. E, tipo, a página seguinte a gente tá acompanhando o passado pra chegar nesse momento dessa primeira página, né? Eu também tive essa dúvida no começo. Mas, de qualquer forma, mesmo levantando essa dúvida, eu achei uma excelente decisão. Meio que entregar logo de cara. Possivelmente é uma história de coma, isso aqui. Ok, gente? Vocês leem e já começa a decide aí. Eu achei muito bom e até esse aspecto de ela tá em coma, mas até o coma dela é meio que no mundo ficção científica fantasioso, sabe? Sim. Ela já não dá tá a entender que é um mundo bem diferente, né? Bem avançado. Sim, ela não tá em coma no nosso mundo. Então, abre muitas interpretações pro que pode estar acontecendo. Mesmo se eu chegar à conclusão de que, ela tá em coma, pode ser que é um coma, mas pode ser que a fantasia dela tá sim afetando a vida real de alguma forma tecnológica, que eu não sei o que tá acontecendo direito. Então, eu amei essa escolha e completamente afeito a minha leitura pro restante da obra. Logo de cara é algo que eu queria comentar dessa de Icarus, que eu achei uma excelente decisão. Legal. E aí o fato de ser esse título um título em latim, e já na introdução os autores estão falando que tem alguma coisa de mitologia que eles tinham pensado, que foi uma ideia meio maluca, mas envolvia mitologia, e aí junta isso com o fato de a gente ver que é coma, e tem alguns elementos que poderiam remeter à Grécia, algo do tipo. Eu acho que isso ajuda a gente no sentido de nos convidar já de cara a interpretar. Então, sim, na hora que coloca a gente nisso, fala assim, ok, beleza, a gente vai precisar interpretar aqui. E eu acho que isso é uma boa... É bom convidar o leitor tão rápido pra entrar nesse sentido, sabe? Não vamos meter umas loucuras aleatórias e você começar a se duvidar, não. É pra interpretar mesmo. Chega aí, chega com a gente, sabe? Tem uns twists, eventualmente, aqui e ali, no sentido de o que representa o que, eventualmente, né? Mas eu concordo contigo que o convite é bem aberto e, sei lá, é tão único, no final das contas, que eu acabei amando esse aspecto. É honesto, no sentido de vem junto, chega junto, chega mais. Sei lá, eu leio tanta obra meio que pós-moderna, né, que parece que, tipo, vamos tentar enganar o leitor pra, tipo, você achou que era isso, mas no final era isso, não sei o quê. E a honestidade é definitivamente o melhor adjetivo pra essa história, assim. Sim. Um outro aspecto que vai chamar atenção logo de cara e que eu acho que é bem discutível sobre Icarus é sobre a quadrinização e a arte de forma geral, né? A gente sem dúvida alguma. Tem uma arte bem com bastante personalidade, né? É uma coisa que a gente sempre comenta aqui sobre os autores acharem a sua personalidade. E tem algo nesse traço que é como se fosse eu não sei, é como se ele fosse um pouco de baixa resolução de pixel, sabe? Tem uma coisa meio que as linhas são meio... Parece que é um pixel, mas não é um pixel, sabe? Parece que é levemente de baixa resolução, não é tipo de baixa resolução de verdade. É tipo, só um pouquinho, sabe? Parece que deu um mini zoomzinho. Não, e eu acho que isso é bem diferente. Ele dá um feeling meio digital, assim, meio... Eu não sei dizer o que é, assim, meio inorgânico, eu não sei o que é. Ele dá um feeling diferente. Até por causa da escolha de cores, né? Ele escolhe essas cores tão neon, meio quase, sabe? Mas não tem nada muito tecnológico no mundo, é bem fantasia, então fica esse fantasia neon meio maluco. Eu concordo com você, tem uma mescla bem maluca ali entre o digital e o orgânico. A arte definitivamente é bem viva, bem estilizada, bem do autor aí. Eu achei maravilhoso nesse aspecto. Eles também, eu gostei, não teve muitas, mas teve algumas brincadeiras de quadrinização que eu achei, no mínimo, inusitadas, ou no mínimo interessantes. Tem no começo ali que tem uns quadros dispostos de um jeito bem específico ali, que mescla com o cenário. Tem alguns momentos ali que brinca com o próprio cenário, o personagem, e os dois tá intercalando. Tem algumas escolhas bem interessantes de arte aqui, né? Umas experimentações legais. As experimentações... Assim, já meio que entregar aqui a minha própria análise...
apesar de eu apreciar muito da honestidade de Carlos, a história, sei lá, não é a coisa mais original do mundo, no final das contas. Mas as experimentações da arte, o estilo, a riqueza, tudo foi tão rico e tão constantemente bonito só mesmo, sabe? E inusitado, que é até difícil eu me decepcionar com essa obra, sabe? Você comentou aí dos quadros dispostos no labirinto, foi uma ideia muito diferente e específica, e a forma com que eles estão dispostos, inicialmente você nem percebe que estão, tipo, tem a ver com um labirinto ali mesmo, e pra logo em seguida aí nessa página que são as árvores em cima do personagem e a menina do lado do lobo ali, meio que mesclando as árvores e o cenário. Essa uma página no começo do quadrinho me vendeu o quadrinho inteiro, porque ela é tão você fica uma hora inteira olhando só pra ela, que é tão chamativo, que nesse momento, no comecinho, primeiras páginas do quadrinho, ele me foi vendido, porque foi uma experimentação tão viva e tão surrealista mesmo, que eu completamente amei. Sim, eu concordo. Eu acho que ele funciona, essa sua leve crítica que você já colocou no começo da sua fala sobre roteiro e tudo mais, eu compartilho também, no sentido de que Icarus é mais interessante pelas experimentações, pela arte, por essas brincadeiras, enfim, por esse desbunde visual do que pelo roteiro, porque ele tem uma ideia, ele tem mensagens, ele tem até mensagens que vão exigir uma interpretação que talvez a gente nem tenha aqui, que é uma interpretação que vai ficar no ar, de ser bem vago, interpretativo mesmo. Ele tem tudo isso, só que é tudo meio, ok, nesses negócios. Nada você fala assim, nossa, que ideia, que virada interessante, que mentalidade doida, maluca, né? Não tá tão longe assim. Ou que perspectiva diferente sobre esse assunto, alguma coisa assim. Sim, nem isso necessariamente. Nada ali me pegou de, nossa, realmente, eu nunca pensei por esse aspecto. Não teve nada disso. Mas eu acho que, por conta da arte, ele te mantém entretido. Justamente porque a mensagem acaba sendo simples, mas, pô, tá feito legal, sabe? Tá feito interessante aqui. E sei lá, até eu entendo o que você quis dizer, mas nem legal. É tipo, literalmente eu posso folhear caros inteiros, parar em qualquer página e é uma página incrível, sabe? Sim, em termos de padronização, design, conceito, absolutamente tudo. Todo personagem é um personagem incrível, todo cenário é um cenário surrealista, maluco e completamente criativo, sabe? Sim. Essa obra emana criatividade de uma forma incrível. Tem um momento ali específico que a personagem e a amiga pássaro dela estão subindo uma torre ali e, porra, vai se fuder, aquilo é impressionante o quão único e criativo toda aquela disposição de quadros foi. Eu achei bem impressionante. Sim. Único downside, única crítica que eu vou deixar em relação à arte é que eu acho que as cenas já são um pouquinho truncadas. Pouquinho truncadas nas transições ali. Não me vendeu muito movimento. Eu acho que Carlos, ele funciona bem de forma estática, é bem interessante. E movimento ficou devendo um pouco. Mas nada que estraga. É só pra não ficar só na rasgação de seda aqui. E eu concordo com você. Um momento específico ali, como a história dependia tanto da arte, no final das contas, teve uns momentos ali que tava acontecendo umas cenas de ação e eu meio que vaguei um pouco na minha leitura, sabe? Não pra dizer que eu não li a obra decente, eu reli ela, inclusive. Mas teve uns momentos de ação ali que faltou coreografia até, sabe? Eu acho que é isso. Faltou mostrar melhor o que estava tentando ser representado ali nas movimentações, acontecimentos, etc. Eu concordo. Mas nada que atrapalhe a leitura. É só podia estar um pouquinho mais fluido, mas... eu concordo. Bom detalhe apontado. Eu pensei nisso... Eu reparei nisso lendo, mas eu não cheguei a pensar, não. E você tem razão. Dito isso... Sobre a história, eu acho que a gente falou meio por cima, um resumo geral do que eu tenho a dizer sobre Carlos, que é justamente ele tem uma ideia que não é tão... não é nova,
e não é tão complexa assim. Tem aberturas para interpretação em alguns trechos e algumas colocações, né? Certos personagens que são colocados na história podem ser usados para, o que esse personagem quer dizer? Vamos pensar? Dá pra pensar, dá uma ideia. Uhum. Mas acho que a mensagem em geral, ela é bem simplista, no sentido de não traz nada de muito inovador mesmo. Não. Eu me sinto um pouco mal até de comentar isso, porque é claro não, mas tipo, eu sinto até uma certa de pessoalidade na mensagem aí. Tem uns assuntos meio tratados aí que pode ser um pouquinho pesados, sabe? Uhum. Mas, sei lá, não é nada muito criativo pra mim também. Até nas páginas finais em que a história meio que praticamente entrega de graça algumas interpretações, sabe? A história fala... Ele dá muito... Na hora que começou a passar isso, ok, beleza. Tô entendendo a ideia aqui. Sim. E aí, tipo, em um certo nível eu meio que apreciei isso, mas em um outro nível, quando ele me entregou, e eu, ok, legal. E é isso, eu só, né, tipo, bem bolado, parabéns. E, legal, boa, segue a vida. Segue a vida, exatamente. Essa página, eu tive essa mesma reação. Chegou nessa página, meio que o tutorial de interpretação ali, ok, beleza. Beleza, já dá pra sacar algumas coisas aqui. Não. E tipo, eu não sei dizer se teria sido pra melhor ou pior pra história meio que ter tirado essas análises. Talvez se não tivesse tudo isso, ficaria um pouquinho vago demais algumas interpretações, porque algumas coisas ali, se ele não tivesse me entregue, eu de fato não teria sacado nem fudendo, né? Sim. Por ser um pouco até por ser talvez tipo um pouco direto demais. Aliás, na história é vago demais, e aí na hora que ele explica, fala, ok, é um negócio meio específico, não é algo que não é uma grande ideia, sabe? Tipo, não é um grande conceito que está sendo discutido, não, é uma pessoalidade da personagem, sabe? Então, eu não ia ter como trazer muita interpretação mesmo disso. Dito tudo isso, nós falamos bastante sobre arte, um pouquinho aqui sobre roteiro de forma geral, mas eu acho que é o que dá pra gente falar de Karos sem estragar. Opiniões gerais, Judeu, qual é a sua opinião geral sobre Karos em termos de vale a pena, não vale a pena, gostou, não gostou, aquele resuminho que a gente tá acostumado a dar? Eu gostei. Eu gostei muito. Eu borderline na beirada amei, sabe? Bateu na trave ali de amar. Tipo, eu quero dizer que eu amei. Eu falei exatamente o que eu sinto. O conceito, a arte, a apresentação é tão boa que eu não consegui nem me decepcionar, sabe? O outro quadrinho que a gente comentou aqui, desculpa, eu não quero dar um nome, mas quem sabe. Eu comentei no podcast que eu acabei me decepcionando um pouquinho com ele. Eu não conseguia me decepcionar com Karos, porque como eu disse, eu posso apontar para qualquer página aqui e é um conceito lindo e único e especial. Então eu com certeza recomendo Karos. É uma boa obra, vale a pena. Algumas experimentações são de fato bem únicas, mas infelizmente eu tenho minhas ressalvas. Não é uma história tão excepcional assim e, sei lá, aqui no Quadrinho ao Quadrado a gente costuma dar muito valor para ideias, para roteiros. E tem ideias boas aqui, tem designs, tem conceitos visuais muito inteligentes, mas o roteiro me deixou a desejar, infelizmente. Eu nunca vou recomendar essa obra pra alguém provavelmente sem dar essa ressalva de tipo, ok, mas a história... quer saber? Não, eu recomendaria. Eu tô em dúvida aqui. Acho que pode, que não tem problema, né? Eu não quero recomendar Karos pra alguém falando, mas a história... Não, eu ia... eu recomendaria Karos. Tipo, é legal, lê aí, né? Lê aí, recomendo. Sem ressalvas. Sim, tipo, você tem ressalvas pessoais, mas não ressalvas pra recomendar. Nada que exija avisar a pessoa pra ela saber onde tá entrando. Não é algo que é, tipo, degradante à obra. É só uma especificidade aí. Tanto que eu imagino que muita gente pode ler Karos e achar literalmente uma obra-prima, sabe? Eu consigo imaginar a gente fazendo isso. Que nem você falou, é algo talvez mais pessoal até mesmo. Sim. Minha opinião geral sobre Karos, eu li uma outra obra do autor, eu não sei se é só o desenhista ou se o escritor tá junto também, que eu comprei junto lá na PokéCon, que a gente tinha ido, que chama Uma e a Pomba. Eu acho que era isso no nome, talvez eu esteja confundindo, mas é algo parecido com isso. E ela é muito
muito na interpretação, sabe? Tipo, carrega muito nesse rolê interpretativo, meio vago e tal. Não me pegou tanto. Então eu vim pra Karos com um pouco de receio de estar meio nessa pegada. Fiquei feliz de não ser, porque foi positivo pra obra não chegar nesse ponto de interpretação muito abstrata, muito distante, muito aberta. Eu acho que nesse ponto foi positivo pra obra não ser tudo isso. Eu compreendo. Então eu gostei também de Karos, eu acho que é uma boa leitura, vale a pena dar uma conferida. Quem gosta de uma arte ali diferenciada, quem gosta de umas experimentações diferentes, de ver coisas diferentes que estão sendo feitas no quadrinho nacional, eu acho que vale a pena sim. Sem dúvida, sem dúvida. São nomes pra guardar na memória. Ficar de olho, né? Ambos os autores, próxima obra que eles vão lançar, eu vou estar muito interessado, sabe? Uhum. E é raro a gente comentar isso no quadrinho quadrado. Mas é relevante, acho relevante. Beleza. Pra quem leu Karos, permaneça aí sentadinho, deixa o seu player tocando aí, porque a gente vai falar agora com spoilers de Karos. Se você não leu, sempre tem um link no post pra você ir atrás de adquirir o seu volume, comprar e ler, e aí voltar pra ouvir essa segunda parte conosco. Beleza? Bora pros spoilers. Se não restasse nenhuma cabaça d'água, se não restasse nenhuma cabaça. Beleza, Judeu. Vamos lá. Karos é meio que suicídio / suicídio. Tem um pouquinho de talvez depressão ali, alguma coisa que, né, levou a pessoa ao suicídio, mas acaba sendo meio focado na busca por... Não sei se é meio vago ou meio direto a parte de busca de uma redenção após o suicídio, alguma coisa de se encontrar de novo, se perdoar. Busca por sentido até, talvez, né? Uma vida após suicídio e tal. Eu tive a mesma análise. É difícil até, inclusive, fugir muito dessa análise. Né? Que... Ela deixa claríssimo o que acontece. Sim. A gente comentou isso meio que por cima, sem entrar muito em detalhe na parte sem spoilers. E você me falou que, no final das contas, você achou positivo a obra, meio que... Ok, é isso, vai. Eu tô entregando aqui a análise pra vocês de quase tudo. Talvez o único aspecto que ficou um pouquinho vago é justamente a representação do monstro espacial ali, né? O que se exatamente... o Minotauro ali, né? É o Minotauro, exatamente. Foi o único aspecto vago. Literalmente, todo o resto tinha um quadro falando o que era, né? Esse aqui é o seu passado, esse aqui é o seu futuro, esse aqui são seus medos... Esse aqui são seus ex, né? Sim. Você comentou que você achou positivo. Você entendeu como ex do passado? O passado, o leão com a... não, suas paixões, ok, beleza. Paixões, tinha lá os ex ali, o barqueiro, mais alguém. O cara que falava demais ali. Eles também podiam ser só caras que trabalhavam no parque, né? O barqueiro é o cara sem rosto e o outro é o que entrega a passagem pra ela, né? Você comentou que você achou positivo no final das contas, né? Por quê? Positivo de ter deixado meio explícito isso? Essas coisas. Assim, talvez tenha deixado brechas de interpretação pra coisas que são mais interessantes de serem interpretadas. Okay. Então, se deixava tudo aberto, incluindo essas personagens todas, o leão, o tigre, o lobo, esses caras, o barqueiro, não sei o que, seria demais. Pássaro, tipo, ia ficar muito vago e ia ser difícil juntar as peças pra entender. Eu acho que aí, tipo, esses caras aqui estão representando coisas específicas e tudo gira em torno desse Minotauro aqui, sabe? E aí o Minotauro, aí é com vocês, sabe? Eu acho que nesse sentido ele é bom pra não deixar o vago demais. Eu concordo. O resto, é até difícil imaginar essa história de uma forma em que ele não entregasse no final o que significava essas coisas, porque isso seria impossível de interpretar, né? Eu nunca... Sim. Sei lá. Ia ser só, tipo, obstáculos da vida, ia ser, sabe, umas coisas meio abstratas que ia ser difícil de tornar um pouco mais concreta, sabe? Tipo, quem são por que tem o leão e tem a puma, e uma trata bem e o outro ataca,
ataca, eu não sei, será que representa os medos? Sabe, podia ser muito abstrato. No caso era um pouquinho mais concreto, sabe? É seu passado, alguma coisa do seu passado disso. Até a ideia de eu ter interpretado o barqueiro e outro cara ali como ex dela, né? E se não tivesse escrito lá, essas são paixões, eu só ia ler a obra e pensar, ok, era o cara que tava puxando a alavanca ali, o cara que vendeu, e não era nada mais do que isso. A ideia dele ter me entregue um pouco mais valeu a pena, e eu concordo, foi um aspecto positivo pra obra. E até de outro aspecto que, tipo, deixa bem claro não explicita muito bem sobre, é o pássaro, né, a Ariadne. No final é só o balão, mas Ariadne, né, aquela que tem o fio de Ariadne, que ajuda a sair do labirinto, da busca. Então, tipo, na hora que apresentou o nome dessa personagem, é aquela coisa, não, ok, beleza. Tá fazendo como personagem guia, né, um personagem meio que vai ajudar contra a saída e tal. Sabe, tipo, não é uma interpretação muito longe, que exige muito, mas que funciona. Eu concordo contigo. E dito tudo isso, eu sei lá, valeu a pena, eu gostei que me entregou muita coisa, eu gostei o que foi deixado a interpretação, mas não é o bastante, faltou alguma coisinha ali pra mim, e é difícil talvez eu conseguir verbalizar exatamente o que é, mas eu não sei dizer. Faltou um pouquinho, alguma coisinha ali, faltou deixar alguma coisinha mal explicada a mais, sabe? Um pouquinho mais vaga, talvez. Porque, sei lá, representação inferno, sabe? Coloca a frase do Dante na entrada do inferno, e aí chega na porta e tá escrito inferno, sabe? Tipo, andou um pouco além nessas milhas, eu entendo. Eu concordo que foi positivo, de alguma forma, pra história ter explicado, mas eu acho que talvez andou demais em direção à explicação. Dá pra ter parado uns passinhos antes ali. Dito isso, de novo, sabe? Eu quase quero andar pra trás nessa minha crítica, porque a ideia deles terem entregue tudo no começo, eu gostei tanto disso. Eu não consigo sentir raiva de não ter uma grande história por trás, sabe? Tipo, de não ser uma ideia tão criativa nem nada, porque os caras foram tão honestos, sabe? Tipo, os caras, ok, essa aqui vai ser uma história dela em coma, beleza? E aí eu li e foi exatamente isso. Teve o twist, é claro, de essa é uma coisa ser auto-infligido, né? Ser um suicídio. De ser um suicídio e tal. Esse foi o maior twist da história pra mim, no final das contas. Então, mesmo nessa por honestidade, ainda conseguiram dar um twistzinho e trazer alguma interpretação pra história. Mas talvez só no geral. Talvez, eu tô tentando verbalizar esse sentimento. Talvez tenha faltado um tiquinho de sutileza, sabe? De ter mostrado ela levantando da montanha-russa, abrindo a porta da montanha-russa, não, como chama? Roda gigante. Sim. Abrindo a portinha e aí, tipo, corta pra outra coisa. Mas aí mostra, tipo, o policial tirando foto, pessoas olhando o sapato caído no chão. Sabe, tipo, tira um pouco da sutileza. Se mostrar só, tipo, ela abrindo a porta e saindo pra outra coisa, tipo, mudando a cena pra outra coisa, ia ficar naquela, opa, peraí, né? Deram a entender que tem um suicídio aí. Ainda ia estar bem explícito, mas ia estar um explícito um pouquinho mais sutil. Sabe? Talvez seja esse tiquinho de sutileza que estivesse faltando. Eu concordo com você, mas a minha interpretação de fazer isso é outra. É que faltou menos sutileza em algum aspecto. Tipo, faltou... Porque o assunto é tão pesado. Tipo, é suicídio. E parece que a história meio que passou uma purpurina por cima de tudo. Então, pra mim, faltou pra mim a mesma coisa. Essencialmente a cena dela cometendo esse suicídio que não teve, sabe? Poderia ter sido tão pesado, tão gráfico. E a gente vê tão pouco da vida dela fora dessa fantasia, sabe? Da vida dela, tipo, sofrendo, ensanguentada, alguma coisa. Faltou pra mim até um pouquinho, talvez, tipo, de violência nessa obra, sabe? Mostrar o quão gráfico e o quão sofrido é cometer essa atitude. Eu não sei. Pode ser, eu acho que são dois caminhos que poderiam ter sido trilhados e talvez ter ficado no meio termo dos dois tenha sido o que enfraqueceu um pouco essa parte da mensagem, né?
Tipo, ou vai full ou vai sutil. Um dos dois. Ficar nesse meio termo, apesar de eu e você a gente ter apreciado tanto a honestidade da obra, a honestidade acabou deixando ela meio que nesse meio termo, né? Tipo, de ok, vai, é legal, né? Falar que a obra é legal parece que eu tô desmerecendo ela. Ela é muito excepcional, cara, sabe? Eu gostei muito mesmo. Sim. A gente já falou várias vezes aqui sobre como, às vezes, mesmo em termos de roteiro e mensagem não ser tão incrível uma história, ainda ela pode ser extremamente válida e divertida, interessante, única, especial, por arte apenas. E aqui eu não acho que é arte apenas, eu acho que tem um pouco de roteiro, mas não é o que brilha, né? Não é o que, na hora que a gente vai medir e pesar as coisas, é o que pesa mais fraco, o que tem um pouquinho mais de rachaduras. Mas de resto, tipo, é muito interessante, é bem legal, bem diferente. Eu concordo contigo e sabe, nós dois somos leitores muito de longo tempo e muito assíduos de quadrinhos. Então, quando eu mando uma crítica de que o roteiro não foi tão excepcional quando eu queria, eu tô botando essa obra num patamar bem alto, sabe? É uma temática bem complicada e cheio de nuances e problemáticas que foi tratado em Caros no final das contas. Então, quando eu critico o roteiro, que nem você falou, não é apesar do roteiro a obra é boa. É um bom roteiro, sabe? Mas poderia ter sido melhor. Não é o que brilha. Exatamente. E por causa disso, a obra acabou não sendo tão excepcional quanto poderia ter sido, né? Sim, mas ainda é muito boa. Ainda é muito boa, eu concordo contigo. Sobre algumas interpretações aqui que ficaram meio no ar e que eu acho que a gente pode discutir, na verdade hoje eu quero falar só sobre o Minotauro e a conclusão no final. O que pareceu pra você? O que você trouxe de interpretação desse final? Que foi o que os autores optaram em deixar mais em aberto de tudo? O Minotauro, eu acabei meio que interpretando como uma representação de depressão mesmo. Pra mim era uma conversa bem direta sobre isso, sabe? Talvez um tiquinho de encontrar sentido na vida, sabe? Até a ideia do Minotauro ser meio que essa representação do espaço, sabe? E eu, pessoalmente, espaço eu sempre meio que interpreto como a frieza do mundo não te entregando um sentido pra vida. Mas, sei lá, isso pode ser mais eu aqui, mas essa interpretação que eu acabei tendo, mas pra mim uma análise mais direta, de fato, a depressão que ela tava meio que enfrentando num pós-suicídio, sabe, não é algo nem um pouco fácil. Dito isso, as páginas finais ali dos passarinhos saindo do ovo, eu não tenho a mínima ideia, não. Eu não tenho a mínima ideia do que... uma interpretação um pouco mais fácil, mas parece um pouquinho rasa pra mim, é que, apesar de tudo, ela encontrou uma nova vida pra o que estava acontecendo. Mas, sei lá, não me parece uma análise tão interessante. Talvez a minha interpretação ficou bastante no vago também. A impressão que eu tenho é que, até meio que é falado explicitamente que esse Minotauro, ele é o vazio. Então eu penso que ele talvez é uma grande barreira, um grande desafio para se encontrar completamente, para se fechar, para achar um senso de completude na sua vida, naquele ponto de alguém que cometeu um suicídio, né? Que tá ali à beira da morte. Talvez seja ela buscando a morte num vazio existencial, tipo, buscando, sei lá, se entender, se completar agora que morreu, ou que tá prestes a morrer, e aí o processo de aceitação e derrotada desse personagem resulta no ok, agora eu posso morrer em paz, entre aspas, e seguir com o meu ciclo kármico, que por assim dizer, e partir pra uma reencarnação de alguma forma aí de, beleza, eu tô livre pra encarar a vida de novo, sabe, de outra forma. Deixa eu ver se você entende, tipo, meio que a sua análise cometeu suicídio. Meio que um suicídio que não tinha certeza, sabe? Não sabia. Eu não sei. Talvez alguma coisa de... Faltou achar o seu propósito. E aí foi meio que uma aceitação de, ok, o que aconteceu comigo? Como acabou-se tudo aqui? Não é então, tipo, ela vê sendo
o que aconteceu pra ela cometer suicídio. Foi, tipo, ela aceitando que ela morreu? É tipo isso? Eu acho que é algo mais nessa pegada. Interessante. Que é menos de arrependimento do que aconteceu e mais de chegando lá, de ok, agora já foi, sabe? Tipo, vamos se aceitar e seguir adiante pro ciclo kármico, assim, sabe? É interessante. É meio que encontrar a paz na morte, talvez, não sei. Eu tive uma análise bem diferente. Interessante. Não me soou muito como... Tipo, uma história de superação. Não me soou muito como... Tipo, ela se matou, tentou morrer, se matar de alguma forma, mas aí ela tá nesse estado e agora ela tá buscando um propósito na vida, sabe? Tipo, eu não acho que tá superando a tentativa de suicídio. Eu acho que é tipo, a pessoa tentou se suicidar ali, conseguiu, como ela segue adiante com isso. Eu acho que foi meio... talvez nessa pegada. Por isso que eu acho que é um pouco diferente do óbvio, e aí torna um pouco mais interessante. Mas eu também não sei se há dicas o suficiente para essa interpretação. Não, a sua análise tornaria a obra bem mais interessante que a minha, de fato. Uma ideia de cometer suicídio e lidar com o pós-sucesso, entre aspas, disso é bem mais interessante para mim, pelo menos, do que uma história de superação e tal, que é um pouquinho mais... É interessante, mas é óbvio, né? Ela passando o começo ela diz, né, que tipo, algumas escolhas de decisões para ter liberdade são altruístas e outras são tomadas meio que pelo desespero, e aí essa é a segunda. É meio que parece que ela cometeu suicídio num momento ruim dela, num momento de, sei lá, fortes emoções, num momento de sentimento muito intenso, e agora ela tá meio que, ok, vamos entender esse sentimento, sabe? Vamos ficar em paz com o que aconteceu. Essa é a sensação que eu tenho. Eu gostei da sua análise. É diferente, achei diferente, mas eu não sei, é o que eu falei, não há dicas o bastante pra eu bater o martelo nisso, e eu não sou tão bom em buscar simbologias muito fora de obra, sabe? Tipo, não, mas é uma referência à mitologia grega, pode representar. Eu sou péssimo pra esse tipo de coisa. Também não, né? Porque no catolicismo, não sei o que, não é comigo isso. Não é na minha vibe também, não. Intertextualidade não é o forte aqui do Quadrinho ao Quadrado. Exatamente. É tradição. Exatamente. Não, mas é isso aí, essa é a minha visão. Tem mais algum aspecto que você quer comentar sobre Carus? Algum trecho de interpretação que você acha discutível? Eu acho que ao ele explicar algumas coisas, ele matou algumas discussões, né? Matou, sim. Só mais uma vez eu queria... É arte, de novo, que eu quero comentar, mas eu queria chamar a atenção ao design de novo, né? A gente comentou de cores e de quadrilizações, experimentações, mas o design de tudo também me chamou muito a atenção. Eu lembro vividamente, eu tô com a página aberta aqui também, né? Meio que foda-se, mas eu lembro muito bem da página dupla em que ela encontra o castelo pela primeira vez, e aí tem tipo umas torres que são tipo os Minotauro com umas pernas compridonas, e tipo é uma estrutura arquitetônica ao mesmo tempo, e aí no fundo tem uns esqueletos verdes no chão e as cores estão mesclando tão bem. O próprio design dessa amiga pássaro dela, com esse bico finíssimo que vai se alongando, e esse rabo tão comprido, e a forma com que o autor consegue enfiar essa criatura em vários quadros diferentes. Sim. Eu amei isso. É bem legal. Eu gostei, algo que eu percebi que quando a gente começou a gravar aqui, eu não falei porque era parte de spoilers, mas a capa e a quarta capa, que é o mesmo desenho, só que, né, tipo, o negativo do desenho, sabe? É bem interessante, né? É uma sutileza que você pega só no final, né? Não, sem dúvida alguma. E a capa, inclusive, vende muito bem o quadrinho. Eu bati o olho nessa... Eu comprei esse quadrinho junto contigo na PocCon, e eu bati o olho na capa e eu falei, ok, eu dei uma folhada. Quero ver isso. Eu quero ver o que tem aqui. Foi aquela folhada que, tipo, ok, parece ser interessante. E olha só, você provou interessante de verdade, né? Não, a parte das artes que folheamos valeu a pena.
legal, Judeu. Falamos aqui bastante sobre Carus, acho que tá bem claro nossos sentimentos em relação a ele, a gente já deu até opiniões gerais também. O que resta para esse podcast, que fazemos no final de todo o Quadrinho ao Quadrado, que é falar qual é o próximo programa, né? Qual vai ser o próximo quadrinho nacional que falaremos. O próximo quadrinho nacional que falaremos é um que tem um Minotauro na capa também. É uma nova temática, é o podcast dos cornos agora. Nem eu, nem você lemos esse quadrinho, eu só vi a capa e eu achei, vamos ver o que é isso, eu não tenho a mínima ideia sobre nada que é, não conheço os autores, não conheço nada, mas o nome é Rio de Lágrimas. Eu só sei isso sobre ele, é de Glaucus Noia e... Noia, não sei. É de Glaucus... Faltou o acento pra ser Noia, mas Noia é uma pronunciação, também teria um acento, então acho que é Noia? Não, também teria acento. Tá faltando acento no nome desse Glaucus aí. Todas as vogais deveriam ter acento aí. Eu vou falar Glaucus Noia. É de Glaucus Noia e Renato Chimi no roteiro. E é isso, eu não faço a menor ideia do que seja. Tem uma capa diferente e uma arte interna também bem interessante. Vai ser daqueles podcasts que a gente vai no escuro, né? Pra ver o que vai nos oferecer. Completo escuro. Nem eu, nem você, nem ao menos folheamos esse quadrinho. Exatamente, só umas páginas aí que a gente achou internet afora e soou interessante o bastante. Eu acho que é o tipo de experiência que é legal aqui no Quadrinho ao Quadrado, que é justamente a gente poderia falar de coisas que foram mais comentadas, coisas que são mais notoriamente divulgadas. E vamos pegar um carinho um pouquinho diferente, acho que vale a pena. Vamos ver. Beleza então, Judeu. Dito isso, até mês que vem. Até mês que vem, cara. Beleza. Strike when